Mas é É engraçado. que é idiota, é que é Cê- mais uma coisa. Mas que você eu tem essa faço fama, né, cara? Você tem essa fama de ser esquecido, a gente, eu falei pro produtor aqui, liga pra ele várias vezes porque ele vai esquecer. Você quase veio no dia errado aqui, lembra? É verdade. Ô, Vilela, eu sei que eu tô atrasado hoje, não sei o quê, não sei o que. Eu falei, ô, Diogo, não é hoje não, cara. Você ia acabar vindo pra cá no dia errado. Eu ia vir. Cara, Puta, tem é várias mesmo, agora histórias. que eu Tem a lembrei história de que disso. você esqueceu o ceguinho. Foi Não, no restaurante? Tem muita história Qual de foi essa? esquecimento. Foi do cara. Magela ou do Jefinho? Tem uma que aconteceu esses dias até. Do cara, carro, que velho. Foi bem idiota, assim. Não foi do carro? Oi? Que te ofereceram carona? Agora do carro É? foi. Como que foi essa recente. história? Teve uma com a minha mulher também esses dias que foi bem estúpida, assim, cara, que eu fiz. Não é que eu me orgulho dessas coisas, não, cara. Me sinto bem imbecil, assim. É o Alzheimer chegando, né? É, aí que tá, cara. Mas eu sempre fui assim. Então Sempre? não tem essa coisa Ah, de, não é agora. que você tá velho. Não é isso, cara. Uma vez, cara, eu me lembro que eu tava na eu acho que era a quinta série. Eu tinha 2 provas finais pra fazer. Tipo, eram 2 provas finais, uma de história e uma de português. Eu tinha as duas, eu precisava de 2 para passar em cada uma. Eu fiz uma e esqueci de fazer a outra. Tipo assim, deixei embaixo da mesa. Sabe? Então, tipo, é uma coisa que já vem de mim e tal. Eu brinco que eu morro de medo que minha filha esteja igual, né, cara? E, tipo, Mas assim, pelo que você tá vendo, já não. fui chamado no colégio, a professora É. falou, sua filha é muito dispersa. E eu falei, hã? Você tinha um show, inclusive, que chamava Hã? Né? Chamava Por causa dessas coisas. É bem isso. Mas, cara, a última que me contaram foi desse stand-up, o Raiz, que vocês estão fazendo. Sim, isso foi verdade, cara. Eu tava chamando o Uber e o Danilo se ofereceu pra me levar. Pô, não chama Uber, não, eu te levo. Falei, cara, mas é totalmente fora da rota, minha casa, tua casa é mais perto. Ele falou, não, eu te levo, entra aí. Aí o Oscar falou, Oscar, você tá de carro? Tô indo, meu carro tá ali. Quando ele apontou, eu vi que o meu tava atrás do dele. Eu falei, Você ia largar meu... o carro lá. Aí eu falei, o meu também. Mas o que o Danilo achou mais imbecil foi que eu simplesmente fui indo pro meu carro e não avisei ele. Aí ele falou, ué, por que o Diogo falou que vinha, né? Tipo, eu simplesmente... Ah, não, porque meu carro tava aqui. Tipo, os caras me zoam da naturalidade com que eu encaro os fatos, como se fosse normal. Mas acho que pra mim é tão normal já. Cara, te mostraram uma foto da sua filha e você não reconheceu sua filha? Ela tá aqui, inclusive, né, menina? Foi a Flávia? Foi a Flávia te Flávia. mostrou e você falou, nossa, que linda. Você falou, Diogo, é a sua filha. Cara, ela tá aqui pra comprovar que isso não é mentira. Caramba. Mas a piada era... a coisa imbecil era... O que foto da minha filha tava fazendo no celular dela? Porque eu tava olhando o celular dela e eu achei bonitinho. Mas eu falei, nossa, que linda. Eu não reconheci a minha filha. Caramba, velho. É. Bom porque ela pode não ser sua filha mesmo, que ok, né? E eu lembro que depois foi o Miele, cara, que ficou meio uma situação meio estranha, o Miele né? ficou uma situação meio estranha. Que ele não entendeu direito, né? Cara, que era. isso é uma história legal de eu contar aqui. Eu nunca contei pra ninguém isso pra você, cara. Mas assim, ele ficou puto, né? Ele teve uma coisa assim, que ele disse pra mim que ele entendia exatamente o que era. Eu e o Rica tivemos 2 reuniões com ele. Nós explicamos pra ele e tal. A gente mandou link pra ele ver os americanos como é que era, pra ele entender exatamente o tom como é que era. E a gente mandou as respostas. Eu não sei se ele estudou, se ele não quis, ele quis fazer do jeito dele. Ele não quis ler as respostas. As piadas dele pra gente eram muito melhores do que as que a gente fez pra ele. Cara. Mas ele meio que ficou puto e meio que desprezou e que saía assim, olha, pra mim deu. Tipo, foi um negócio meio assim. E, cara, não era essa a ideia. Ele tinha tomado um litro de uísque, cara, no camarim. Cara. Nunca esqueço que ele pediu 1 litro de Ballantine, ele tomou inteiro, ele já entrou meio grog, e ele ficou meio puto, e depois que acabou, ele deu um esporro em mim no Rica. E eu fiquei me sentindo um bosta de ter feito uma coisa errada. O que ele falou, basicamente? E desde então, cara, eu procuro explicar pro Fritado exatamente o teor, não esconder nada para não passar mais por isso. Não é uma pegadinha aquilo. Exato. Porque a galera não sabe, o e cara aí se prepara. E aí o que acontece, cara? A vida dá voltas. E chegou o Mansfield, um dia chegou pra mim, o Miele falou de mal de você um dia lá pra mim. Eu falei, puta que pariu, isso que eu não queria. Que o Miele, porra, um cara que transita por todos os lugares, e é um cara muito querido, e eu sou fã dele. Também sou eu não fã, queria ser showman, né? Um dia, cara, você vê que legal que é a vida, né? Porque eu tive essa oportunidade. Um dia... Luciana Gimenez, eu lá trabalhando no Luciana by Night. Sim. Quem é o entrevistado? Miele. Cara, eu já sabia todos os gostos dele. Cheguei no camarim, Miele, tudo bem, Miele? Como é que você tá?
Porra, ninguém serviu nenhum whisky pra você, Miele? Não, isso tá errado. Liguei lá na produção da Rede. Pessoal, traz aqui um whisky pro Miele, não sei o que lá tal. Já trouxeram um Black Label pra ele lá, do Marcelo de Carvalho. Né? Trouxeram lá, pá, com a Maria, fiquei conversando aí, cara, sabia que ele gostava de musical da Broadway. Porra, Miele, legal tá aqui com você. Ele me tratando bem, entendeu? Ele não ficou brabo comigo, até porque eu, das piadas, eu fui o que menos fiz piada que ele não gostou. Mas tudo bem, daí fiquei conversando com ele a noite inteira. Aí foi a entrevista, foi ótimo, ele brincou comigo e tal, foi legal. Acabou a entrevista, cara, ele esperando o Uber pra levar ele embora. Miele, precisava muito falar com você, cara. Eu queria muito te pedir desculpas. Por aquele dia. Por aquilo que aconteceu, cara. Sei que teve vários erros, erro de produção, erro de explicação. Algumas coisas ficaram no ar, tipo, cara, e não era essa a minha intenção. Queria que você soubesse disso. E ele olhou pra mim e falou, olha... Eu esperava isso de você. Ele falou. Eu esperava isso de você. Não, claro que você está desculpado. Eu sei, realmente eu fiquei incomodado na época. Mas que bom que você falou isso. Que bom, eu esperava isso de você. Eu gosto de você, você é talentoso, gosto de você e tal. E, cara... E ele morreu um tempo depois. Ele morreu logo depois. Logo depois, né? Foi assim, tipo, um mês depois ele morreu. Que legal que vocês resolveram esse lance, cara. Então, tipo, tem essas coisas da vida também, né? Coisas legais, assim. E o fato de ele não ter respondido, de ter saído antes de responder, ficou mais pesado. Porque se ele respondesse, e ele tinha as respostas. Se ele respondesse, ele ia entender qual que é o... Isso, ele já tinha bebido. Puta, foi foda. Foi um dia assim que, tipo, ele mijou no camarim, sabe? Tem umas coisas assim, saca? Tipo, não precisava ter dado essa informação. Não, mas tudo bem, cara. Não, ele tinha problema com bebida. Era uma coisa que a galera sabia mesmo. Não, o dia que ele deu esporro, não o dia da Luciana Gimenez. Não. A Luciana Gimenez foi super fino. Foi super legal. Então. E ele é um cara que ele era um meio showman da televisão brasileira. Ele fazia de tudo, cantava, era engraçado, participava dos programas de humor, né? E, cara, um dia... E essa era a ideia, né? A ideia era pegar esses caras e celebrar, como é nos Estados Unidos. Você tá lá, Miele, porque você é um cara super importante. Você não foda, a gente é artista, a gente se encontra com as pessoas, né? É foda, cara. Uma vez eu fui no Paris 6, que ficaram na frente da minha casa. Aí eu cheguei e tava assim, toda a mesa, toda a galera de Globo ali na mesa e ele na mesa. E daí o Lúcio Mauro Filho, porra, me viu e fez uma festa pra mim. Assim, ô, Diogo, pô, tem o Festival Risorama, contando pra galera, Luísa Pericema, onde eu, Miele. E já tinha rolado a cagada. Tá. Putz, e lá não era o lugar pra você falar com ele também. Porque tava não era. E eu, sabe, falei, puta, cara... E eu ainda não tô resolvido com esse cara. Um dia eu tenho que resolver. Cara, graças a Deus você resolveu. Caralho. Mas, ó... A peça foi uma... Talvez, eu tava pensando nisso esses dias até. Por que a gente foi fazer a peça, filosoficamente pensando assim? E o Massacration também, foi junto. Vou retomar o Massacration. Acredito que foi até uma resposta natural da gente em tudo que a gente tinha passado nesse curto período de tempo anterior. Pós o falecimento do Fausto e pós o FX, que foi... Fazer a temporada do FX não foi fácil. Foi uma temporada de resiliência pra gente. Fazer o humor quase que chorando por dentro. Qual foi eu queria entender essa linha do tempo. O Fausto e FX foi na mesma época? O Fausto faleceu. Ele gravou apenas o piloto. Cara. E escreveu todos os roteiros da temporada FX com a gente, gravou o piloto e depois veio a falecer aí, né? E aí vocês tiveram que gravar todo o resto? A gente tinha, não. Existiu ainda a proposta para que a produtora, tanto a produtora quanto o canal, fizeram a proposta de que se a gente não quisesse fazer, a gente não precisaria. Mas a gente quis fazer porque eu acho que era um legado, né? Que o Fausto tinha deixado, inclusive. E é óbvio que se ele pudesse, ele falaria, porra, cara, faz, porque eu deixei... Mas chegaram a pensar em não fazer ou em nenhum momento falando, não, a gente tem que fazer por ele cara, agora? No início, quando acontece, a gente pensa em não fazer mais nada na vida. Não é nem que a gente não pensa em não gravar, não trabalhar, a gente pensa em não fazer mais nada, né? Pelo menos eu me senti assim, não queria, né, acordar. Eu não sabia nem o que eu ia fazer na realidade, né? A cada dia era um dia novo, assim, ia pensando, caraca, o que aconteceu? O que vai rolar agora? E aí vai passando o tempo, você vai se restabelecendo, né? E vai
percebendo que tu tem que continuar, né? E nessa a gente foi reagrupando e a gente se ajudou muito. Mas a gente sofreu muito, né, cara? Ainda, é óbvio que a gente ainda sofre, né? Mas o tempo é um grande aliado. E outra, né? Aqui, sofre hoje, mas é diferente daquela época que vocês tinham. Ah, não, ele tinha era participado muito... do roteiro Sim, e sim, gravou não, era piloto muito e foda. tal. E aí? Era muito foda. Era Vocês estavam muito foda. lembrando toda hora, lendo Muito o difícil. roteiro, né? Teve um que pra mim foi uma tortura, que Qual? se eu pudesse hoje voltar no tempo, eu não teria feito, porque eu não curti fazer. Teve um que era o João Crepe, que ele assistia o João Kleber de manhã, né? E a gente estava criando, né? E eu assistia junto trechos com ele, e ele imitava, porque aquilo ali estava muito nele. Porque... Há uma noção muito grande, assim, do que ele queria passar naquele roteiro, e ele imitava perfeitamente a parada. E já estava claro que ele ia fazer o personagem, porque estava vivo, né, na cabeça dele. E aí chegou na hora de fazer, né? Quem é que vai querer? Ninguém queria fazer, na verdade eu também não queria, mas alguém teria que fazer. Eu fiz, sou o pior imitador do grupo disparado, né? Nunca consegui imitar nada. E fiz esse episódio, mas além desse fato, né, da imitação, foi aquela lembrança toda, né, de como ele fazia e foi difícil, assim. Acho que hoje em dia eu escolheria não ter, né? Não que eu não tenha gostado, ficou engraçado, ficou legal, mas se eu pudesse escolher, não faria, né? Só para não ter que passar aqui. Como foi aquilo. a notícia para vocês? Vocês lembram o que estavam fazendo? Como que chegou e tal? Nem sei se eu posso falar que foi a notícia, porque eu estava praticamente presente na situação, né? Eu e o Adriano fomos os primeiros a chegar no local e nem vale a pena entrar em detalhes, claro. Mas foi o que aconteceu e depois disso você fica, né, anestesiado, como se estivesse, né, drogado. Eu fiquei mais de um ano totalmente anestesiado, assim, apático a tudo, né? E demorei um pouco para entender que eu mesmo continuava vivo, né? Entendi. Apatia, imagina, né, cara? Você se... Qual é a palavra? De você tentar ressignificar as coisas, né? De dar um novo sentido, porque a gente trabalha com humor. Sim, e, sim. Porra, a tragédia e o humor estão do mesmo lado e ao mesmo tempo são opostas, né? É muito louco. Sim. A gente tirar da tragédia e o humor, né? Demorou um pouquinho para ver graça nas coisas, mas depois, aos poucos, vai cicatrizando, vai passando, a gente vai também compreendendo, né? Porque a vida, cara, tudo na vida é um grande aprendizado, né? E tudo serve pra gente também poder melhorar um pouco, a gente, né, ver que tem, que ensinamento que traz isso pra gente, o que a gente pode fazer melhor na nossa vida, né? O que a gente pode prestar mais atenção, o que a gente pode, né, melhorar como ser humano. Eu acho que no fim é isso que fica. E também, hoje em dia, eu sempre penso nele com muito carinho, muita saudade, mas muita alegria, porque tudo que ele me trouxe, assim, como amigo, foi muita alegria, entendeu? O que a parte triste, assim, não foi foi horrível na hora, foi horrível não ter mais ele junto, mas tudo que eu lembro dele foi os momentos alegres, com as coisas que eu falava com ele, assim, ele, né, apesar de todas as turbulências que com certeza ele passava com ele mesmo, dentro da cabeça dele, ele desarmava igual criança e ria, como o Filipinho falou, e botava a mão na barriga, né, e virava uma criança de novo. Isso aí era um estímulo para a gente continuar fazendo. E também uma coisa que eu entendi, assim, que eu tive que recuperar um pouco na minha vida, é que eu não fazia humor, né, só pelo humor. Eu fazia humor principalmente para contar para ele e para ter o feedback dele, né? E meio que uma aprovação. Não, para rir junto, né? Como brother. Sim. Esse que era o motivo.
que eu tive que reconstruir de certa forma na minha vida e entender que agora é diferente, né? Apesar de tudo, é diferente e que tem que ser legal também de qualquer forma.